Positivo. Nós vamos falar aqui um pouquinho, eu vou começar explicando rapidamente o que é essa função nova, essa funcionalidade nova do Única, da parte de mensagens digitais. Depois o meu colega, o Fernando, ele vai fazer uma demonstração rápida, mostrar um pouquinho da interface, tá? Bom, só relembrando, o Única é a nossa plataforma de automação de marketing, ou seja, é onde as empresas conseguem criar suas campanhas todas para contactar os clientes e tentar fazer os seus processos de prospecção, de aquisição. Então, e hoje em dia isso é um trabalho bastante grande, ainda mais agora que nós estamos aqui em pandemia, em quarentena, coisas físicas fechadas, a gente fica muito nos canais digitais, em contato remoto. Então, as empresas se apoiam muito em ferramentas que consigam automatizar uma série de campanhas, desde aquisição de cliente, ativação, divulgação de produtos e serviços, rentabilizar o cliente, que são as famosas ofertas de cross-sell e upsell de produtos e serviços, fidelizar os clientes que eu tenho para evitar que eu perca. Quando eu detecto que eu estou para perder algum tipo de cliente, eu faço campanhas de retenção, ou seja, tem muito trabalho que as empresas fazem hoje em dia, que a gente chama genericamente de marketing, para interagir com a sua base de clientes, adquirir clientes novos, manter os clientes fiéis e rentáveis. E isso, ainda mais hoje em dia, se baseia muito em canais digitais. Né? Ainda existem os canais tradicionais, que são as agências, as lojas, o ponto de venda, as coisas estão funcionando com suas restrições, mas os canais digitais se mostraram bastante mais importantes esse ano. Tá? Bom, e o Única, como uma ferramenta que permite que as áreas criem e implementem, executem, mensurem essas campanhas todas, ele também tem um módulo recente, um módulo novo, bastante poderoso para essa parte de canais digitais. Então, só lembrando, o Única é uma ferramenta bastante completa que permite que as empresas criem toda a parte de segmentação de público, ou seja, para cada uma daquelas campanhas que eu falei, que eu mostrei lá atrás, quem é o público que eu quero abordar. Então, pessoas com qual perfil, excluir pessoas que já participaram, ou que estão opt-out, ou que não são elegíveis. Então, fazer toda a segmentação é um trabalho que costuma ser relativamente trabalhoso, extensivo, e que a ferramenta auxilia muito. Aí depois eu crio minhas jornadas, ou seja, como é que eu vou interagir com esse cliente, qual é o caminho que eu quero, qual a sequência de comunicações, de passos, o que acontece quando o cliente responde a uma mensagem ou não responde, ou abre o e-mail ou não abre o e-mail. Então, você estrutura todo o seu diálogo de conversa aqui com o cliente. E passa exatamente por mandar essas mensagens, ou seja, eu preciso de uma infraestrutura que eu consiga comunicar isso dentro dessa estratégia para os clientes, mensurar, monitorar, né, quem tá vendo a comunicação, quem não está vendo, o que foi com sucesso, o que não foi entregue por algum motivo. E aí que é o nosso foco hoje. Esse módulo recente que a HCL disponibilizou, que chama Deliver, que é o componente que faz a entrega, então, para essas jornadas todas que eu criei, das comunicações digitais. Hoje, neste exato dia aqui, nós entregamos e-mail e SMS, isso já tá disponível. Nos próximos meses, a gente já vai estar liberando mensagem push em aplicativos celulares, comunicações WhatsApp, ads, advertising de Google, de Facebook, então várias outros canais que vão começar a ser entregues aqui junto desse módulo Deliver. E de uma forma também bastante parecida como o Carlos mostrou lá para o DX, que a gente trabalha também no mesmo conceito de Docker, de componentes. Então, quando essas coisas forem entregues, de uma forma muito, muito rápida, baixa-se o novo container do Deliver, faz um update no servidor e pronto, né, em poucas horas você já está com a nova versão do software que tem ali suporte a N outros canais disponíveis. Então, muito fácil de se manter atualizado, muito fácil de você estender rapidamente os canais, sem ter que ficar dependendo de integração com softwares de terceiro, ou seja, tudo integrado ali dentro. Como são vários canais, hoje a gente vai focar muito na parte de e-mail marketing,
que é onde o Fernando vai fazer uma demonstração depois, que é, bom, o que eu preciso para uma ferramenta de e-mail marketing quando eu tenho uma campanha e eu quero comunicar com clientes? Então, eu preciso, primeiro, segmentar esse público, definir quem são eles, que a gente já mostrou que o Única permite isso. E aí depois, eu preciso criar templates de e-mail, HTML ou texto, preciso ter toda a parte de personalização desse e-mail, então, que é desde a parte mais básica de olá, Rodrigo, colocar meu nome ali, quando é um e-mail para mim, ou colocar o nome do Fernando quando é um e-mail para o Fernando, conteúdo dinâmico, ou seja, para mim eu recebo uma imagem X no e-mail, o Fernando recebe uma outra imagem diferente, porque o perfil dele é diferente, a oferta para ele é diferente, mas o template do e-mail é o mesmo, na verdade é um único template que ele muda conforme a pessoa que está recebendo. E aí tem uma série de funcionalidades que as equipes de marketing costumam usar para melhorar a efetividade das campanhas. Quer fazer teste AB nas peças de e-mail, então testar várias versões diferentes e ver qual delas performa melhor. Criar as landing pages, que quando eu clico num link no e-mail, vai para uma landing page que recebe o cliente, e lá direciona para outras páginas. Fazer o preview desse e-mail, ver como é que ele vai renderizar, agendar essas campanhas. O throttling é algo um pouco difícil de traduzir para português, mas seria ali engargalar ou colocar um limitador. Então, muitas empresas fazem uma campanha lá para mandar 1 milhão de e-mails e tem um link que direciona para o site da empresa, por exemplo. Se você manda 1 milhão de e-mails com uma ferramenta como o Deliver, você pode enviar isso em poucos minutos, esse 1 milhão de e-mails já foi para os clientes. Se 10, 15% resolve clicar naquele link que tem lá, você pode derrubar o seu site, de tanto volume que leva. Então, throttling é uma funcionalidade que permite que você escalone isso. Então, você manda lá 100 mil e-mails por hora. Então, você consegue fazer uma distribuição melhor para evitar, eventualmente, um impacto muito grande ali no seu canal, então, no seu site, num call center que vai receber chamadas, por exemplo. E aí uma série de outras funcionalidades, de scripts, gestão dos e-mails que não foram entregues, ou seja, porque o domínio está errado, a caixa do cliente está cheia, ou o cliente pediu para se descadastrar porque ele não tem mais interesse em receber esses e-mails. Então, como fazer a gestão disso tudo, tá? Então, é uma ferramenta bastante completa que permite que faça a gestão do canal e-mail como um todo. E, de uma forma bem resumida, como que se trabalha essa parte de e-mail marketing no Única, tá? Então, normalmente se começa uma campanha com uma área demandando, fazendo uma requisição para criar uma campanha para um determinado público, qual que é o e-mail, qual que é o template que ela quer colocar. Aí isso normalmente se divide em duas equipes, uma equipe que vai trabalhar mais com a segmentação, então vai definir quem é o público, então ele vai acessar as bases de dados da empresa, vai definir lá os critérios de quem é elegível, quem não é, tirar quem é opt-out, tirar quem não é, quem tem algum critério que precisa ser suprimido, criar grupos de controle para fazer as avaliações da campanha, verificar se você não está mandando mais comunicações do que um cliente gostaria de receber, então cuidar de frequência de contato, de recência, eventualmente fazer ali modelagem e ver quais são os clientes mais propensos a receber, até que você tenha o público. Isso normalmente uma equipe trabalha com isso, uma equipe mais analítica. E tem uma outra equipe que cuida mais da parte de conteúdo, que vai criar os templates, importar esses templates, verificar onde você vai colocar as personalizações, ver quais são os conteúdos, as imagens e qual é a regra para ela ser dinâmica, fazer os previews, fazer teste interno para um grupo interno da empresa, verificar se os links estão levando para as páginas corretas. Então, vai cuidar do conteúdo como um todo. Isso tudo gerenciado no Única, tá? E no final você vai executar essa campanha. Então, uma vez que você tem o público e tem aquele template já validado, o Única vai se encarregar de executar isso, seja na hora que você quer, seja em uma hora, data e hora específica, seja uma recorrência específica. E no caso do Única, isso não é só para e-mail, não é só para canal digital, então ele pode executar uma campanha tanto para canais
tradicionais, como uma loja, um telemarketing, uma mala direta, quanto para canais digitais, como e-mail, SMS, push, e por aí vai. E depois de executado, faz sentido você começar a acompanhar o que está acontecendo. Então, dentro do Única também, você vai coletar as informações todas de retorno, como é que foi aqueles envios, quem abriu, quem não abriu, quem foi enviado, quem deu algum tipo de erro. Então você consegue consolidar isso tudo até para mensurar e para definir as próximas etapas de outras campanhas ou repique de campanha. E aí você tem toda a parte de relatórios para acompanhar não só as métricas de performance do mailing, então quantas mensagens foram entregues, abertas, com erro, então uma mensuração bem operacional, mas também resultado da campanha como um todo, né? Quantos contatos você teve, quais foram as respostas, qual foi a conversão, ou seja, você tentou vender alguma coisa, quanto você efetivamente conseguiu vender para aquele público que você abordou, qual foi o resultado financeiro, quanto custou a campanha, quanto ela te deu de retorno. Então, isso tudo implementado dentro do Única, tá? Para qualquer um canal, seja e-mail, SMS, um canal não digital como um telemarketing, uma mala direta, um ponto de venda, um ATM, seja o que for. Bom, então essa é a funcionalidade nova de mensagens digitais. O foco, como eu falei, hoje vai ser muito mais para e-mail, principalmente na parte da demo. Agora eu vou passar para o Fernando, ele vai assumir, vai mostrar um pouquinho desses passos aqui que a gente comentou sobre a parte do e-mail marketing, tá bom? Eu vou passar um pouquinho sobre esses cinco temas aqui, e aí a gente vai mostrar um pouquinho da navegação dentro do Única, da plataforma. Então, começando pelas comunicações. Aqui, nessa parte, é onde a gente faz a importação do template, a adição das imagens, né, como conteúdo. Aqui você tem o que a gente chama de editor da mensagem, né, que é o HTML em si. Tá? Então, aqui nessa parte você faz toda a configuração do HTML, tá? Com conteúdo que você... Tá um pouco lento, né, para vocês aí, eu acho. Atualização. Tá dando para acompanhar, sim. Tá dando para acompanhar? Ótimo. Tá, então, aqui do lado vocês têm uma forma de organizar todos os seus assets, sejam elas imagens, sejam elas os HTMLs em si, tá? E aqui, essa aqui é a comunicação. A comunicação é onde eu faço a amarração dos campos personalizados, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, FMA e-mail é o campo personalizado que eu vou mostrar que vem lá do campaign, do Única Campaign, da segmentação, que eu uso aqui para disparar o e-mail, né? O assunto, tá? Qual o domínio ou IP que você já aqueceu e tem disponível para enviar aquela comunicação. Aqui embaixo o HTML em si. Aqui eu coloquei alguns droppable zones que a gente chama, que é onde a gente faz o arrasto das imagens, que vocês querem usar aqui nos templates, ou um link, tá? Então, essas configurações específicas no template, e dentro da comunicação aqui você faz essa configuração e amarração da imagem que você tem dentro da sua biblioteca. Tá? Aqui é o flowchart, que a gente chama do Única Campaign, é onde a gente faz a segmentação do público. Tá? Então, é daqui que um usuário com conhecimento em queries, em selects, em joins, em banco de dados, faz a segmentação. Então, aqui ele seleciona os clientes dos bancos de dados de negócio, tá? Até chegar no que a gente chama de processo de deliver, o deliver aqui embaixo, que é um processo que efetivamente faz a execução e o disparo daquela comunicação que a gente criou aqui nessa outra parte da plataforma. Então aqui, se a gente editar,
a gente tem 3 opções de listas, tá? A lista de produção, que é quando eu executar o meu flowchart em modo de produção, eu vou enviar para essa lista que eu defini. Tem o test list, que é quando eu executar o meu flowchart em modo de teste, eu vou enviar aquela comunicação para esses contatos que eu defini como teste. E a seed list, que é a lista que eu defino também, com, por exemplo, e-mails das pessoas de dentro da empresa mesmo, que você usa para, quando fizer a execução da produção, de uma lista em produção, aquela seed list também vai no meio da lista de produção. Ou seja, é uma forma da gente saber como que está sendo a comunicação e como está chegando, né? Então, esse aqui é o processo do deliver para envio. Tá? Esse aqui, no caso, é o processo de e-mail. Aqui a gente tem todos os campos de personalização. Então, por exemplo, se eu estou usando lá no meu template como campo de personalização o nome da pessoa, e o e-mail, lógico que é obrigatório, porque eu preciso desse campo. Mas aqui vão estar todos os campos que eu vou usar de personalização lá de dentro do template. Tá? E esses campos, obviamente, a origem deles são os bancos de dados de negócio. Tá? Então, essa é a integração que a gente tem do campaign com o deliver. São modos distintos, os clientes podem ter o campaign, mas não terem o deliver. Né? Então, pode acontecer da gente precisar, por exemplo, fazer a configuração do deliver depois para esse cliente que inicialmente não tinha o campaign, mas é muito simples a configuração e a integração, o software, a plataforma é totalmente integrada, tá? Então você nem sabe que o disparo está sendo feito por um outro software, nesse caso, tá? São componentes distintos da plataforma, tá? Eu vou mostrar aqui agora o teste AB. Então, a gente viu o flowchart, a gente viu a comunicação. Eu vou mostrar aqui a comunicação. Então, essa aqui é a comunicação que organiza e centraliza todas as configurações daquela campanha de e-mail, nesse caso. Tá? Então, se eu quiser ir para o flowchart lá que a gente tinha aberto, eu venho e posso abrir o flowchart a partir desse link. Eu vou falar um pouquinho agora da configuração do teste AB para esse mailing. Tá? Aqui a gente tem a opção de selecionar 2 comunicações distintas, tá? Para fazer um disparo do e-mail. Então, a regra aqui é a seguinte: eu mando 10% da minha lista que eu segmentei lá no campaign, que eu gerei lá do campaign de contatos, usando esse template 1, mais 10% para o template 2, que aí vai somar 20. Tá? O ganhador, ou seja, a gente consegue configurar aqui o critério de quem ganha, qual template vencedor, tá? Quem ganhar, o template, ou melhor dizendo, o template vencedor é o que vai ser usado para a gente enviar a comunicação para os 80% restantes, tá? Então, 80 mais 10 mais 10, tá? Então, e aqui são os critérios que a gente pode utilizar. Por exemplo, esse aqui, Minimum Unique Complaints, normalmente a gente usa esse aqui quando a gente quer testar o assunto do e-mail. Então, quando o assunto do e-mail está bom, então a gente assume que a gente tem menos... eu vou usar a palavra reclamação, mas na prática isso significa o quê? As pessoas não bloquearam, não colocaram, marcaram como spam, ou não descadastraram, né, da lista de e-mail. Tá? Então, esse é um exemplo de critério que a gente pode usar. E aqui em cima, a parte de
por quanto tempo eu rodo o teste, que é aqueles 10 mais 10% de disparo teste que a gente faz, né? Eu posso definir a quantidade de horas, ou eu posso definir uma data específica, tá? A parte de relatórios, que é a parte importante também, então não adianta a gente fazer o disparo e a gente não conseguir ver o, o resultado, né, daquela comunicação, daquele e-mailing. É isso que eu queria mostrar, pessoal. E de tudo que o Fernando mostrou é exatamente igual para os demais canais. Então, seja SMS, Ads, ou WhatsApp, ou Push. Então, você vai criar um público, aí vai criar a comunicação, né? Então, pode ser um HTML com gráfico ou não, né? Para e-mail, para push, para advertising, ou no caso do SMS é só um texto com campos de substituição, com links, e faz a junção nesse mailing e faz o disparo. Então é exatamente o mesmo processo, independente do canal, e o Única consegue gerenciar todos esses canais de forma unificada. Tá bom? Bom, em termos de apresentação é isso que nós tínhamos hoje para mostrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição.